Fala galera, boa de treino! Eu sou Wesley Oliveira, você está no meu canal e hoje a gente vai comentar aqui sobre alongamento, mobilidade, flexibilidade. Vamos definir aí o que é cada uma dessas coisas e ver como a gente pode usar ela da melhor forma, tanto no dia a dia como no nosso treino de musculação. Mas antes da gente começar a aula de hoje, já deixa o seu like, curte esse vídeo e também se inscreve no canal. Tem vídeo novo aqui sobre musculação, trazendo atualizações científicas, coisas que você pode aplicar no seu dia a dia, toda quarta-feira às 20 horas. Então se inscreve aí para você não perder nenhuma atualização. Então, para falar aqui desse assunto, como já é de praxe, eu sempre trago um texto científico aqui. Geralmente são textos mais atuais, publicados recentemente, mas isso aqui vai fugir um pouco do padrão. É um texto muito bacana, texto em português, está facinho de ler, quem quiser, né? Sempre as referências estão aí na descrição, então esse texto foi publicado em 2007, já tem um tempinho, mas ele é bem útil. E para quem acompanha os vídeos aqui no canal, geralmente eu esmiuço lá o artigo, mostro melhor os detalhes do trabalho. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Está aí a referência na tela para vocês, para quem quiser ler o texto e se aprofundar mais no assunto. Vou usar algumas definições, alguns conceitos que estão aqui, mas também vou botar aí ao longo da aula de hoje bastante da minha visão, da minha experiência, da prática, muito do que eu faço no dia a dia, beleza? Então vamos definir primeiro os termos, né? Tem muita gente que faz confusão entre flexibilidade e alongamento. Então, basicamente, quando a gente está falando da flexibilidade, a gente está falando da capacidade física, né? Capacidade física do músculo, ali da articulação, né, que é a junção óssea, de você produzir um movimento, né, na maior amplitude possível, na maior amplitude de movimento possível, sem que você tenha uma lesão, né, sem que você se machuque. Então essa é a flexibilidade, a capacidade física. O que é o alongamento? São os exercícios que você faz para melhorar essa flexibilidade. Então o alongamento vai atuar ali nos tecidos moles, principalmente a gente vai falar aqui, ó, de músculo. Aí a gente está vendo uma imagem dos principais músculos do braço, que é o bíceps e o tríceps. Então aqui a gente tem, ó, com o braço esticado, a gente tem o tríceps contraído, ou seja, mais encurtado, e o bíceps relaxado, mais alongado. Quando a gente dobra o braço, a gente tem o oposto, né? A gente tem o bíceps contraído, mais encurtado, e o tríceps relaxado e mais alongado. Então, quando a gente faz um exercício de alongamento, a gente está atuando aqui, ó, principalmente na musculatura, né, que é um tecido que tem um bom potencial de aumentar a sua flexibilidade. Então, geralmente, os exercícios de alongamento são direcionados para a parte muscular. Mas também, em menor escala, a gente tem aí um certo ganho também na parte do tendão, na parte dos ligamentos, né? Claro que o grande ganho vai ser na musculatura, mas a gente não pode esquecer também de falar de tendão e ligamento. Então, nessa imagem que está aí, esse desenho na tela, a gente tem uma representação do joelho, né? Então, aqui a gente tem a parte óssea, né? Encaixe do fêmur com a tíbia, aqui também está a fíbula, aqui o ossinho da patela, ali da frente do joelho. A gente tem a parte muscular e a gente tem os ligamentos. Então, a diferença aqui de tendão para ligamento. O tendão ele vai fazer a conexão do músculo com o osso. Então ele fica ali no finalzinho do músculo, né? São vários tecidos que se unem, né? Os tecidos que revestem o músculo, eles se unem e formam um tendão e se conectam lá no osso. Então a principal função aqui do tendão é transmitir a força que a gente gera no músculo para o osso para acontecer o movimento, né? Então aqui a gente tem encontro de vários ossos, a gente tem aqui a articulação, a força que o músculo produz passa pelo tendão e produz a movimentação. Quando a gente está falando de ligamento, a gente está falando aqui, ó, de conexões ósseas, né? Então a gente está vendo aqui, ó, ligamento colateral lateral, né, na parte de fora do joelho. Ligamento colateral medial, na parte aqui de dentro, na parte interna do joelho, ligando fêmur e tíbia, não está passando pela parte muscular. Então, esses ligamentos aqui, eles servem para dar estabilidade para essa articulação. Então, a gente vê aqui que tem vários ligamentos, cruzado posterior, cruzado anterior,
cada um deles tem a sua função de estabilização e de limitar a liberdade de movimentos daquela articulação. Então o joelho ele foi feito para dobrar e esticar, ele até tem um grau ínfimo ali de rotação, mas a função dele é dobrar e esticar. Então esses ligamentos ajudam a proteger a integridade da articulação e deixá-las mover para onde elas foram projetadas para isso. Então, uma pequena diferença aí entre tendão e ligamento. E aí, hoje em dia, no treino, muito se fala também de mobilidade, né? Para quem leu lá a definição que estava no slide, basicamente, quando a gente fala ali da parte da mobilidade, a gente também pode encaixar essa mesma definição na flexibilidade, né? Também é uma capacidade física e basicamente uma é o sinônimo da outra, né? Se eu falei que os alongamentos são os exercícios para melhorar a flexibilidade, aí a gente tem uma pequena distinção, mas quando a gente usa na prática, no dia a dia, no modo de falar, no modo de apresentar o exercício. Então, como eu gosto de usar na prática e como a maioria usa também. Geralmente, quando eu falo de alongamento, a gente fala aí de exercícios mais pensando na questão muscular. Então, alongamento, vamos lá, você faz aquele clássico alongamento de tentar pegar o chão com a perna esticada. Geralmente você vai sentir ali, né, uma queimação, a musculatura da parte de trás da coxa, às vezes da panturrilha, às vezes do dorsal, às vezes do glúteo, esticando, né? Um alongamento seria esse exercício mais com esse viés, né, de promover essa sensação de estiramento muscular. Mas tem alguns exercícios que não necessariamente você vai sentir o músculo alongando bastante, mas vai sentir tipo uma trava na articulação, como se você não tivesse tão alongado assim, mas a partir dali você não consegue mais ampliar o movimento. Essa imagem aqui de baixo, que tem a menina indo aqui ó, com o joelho dobrado, jogando ele para frente, seria um bom exemplo disso. Provavelmente, aí lógico, né, depende de pessoa para pessoa. Ela não está sentindo aqui um grande alongamento, mas aqui a região do tornozelo, essa articulação aqui, não está deixando ela ir mais com esse joelho para frente sem levantar o calcanhar do chão. Então, quando eu tenho um exercício que ele não é limitado tanto pela essa questão de alongamento do músculo, mas essa sensação de ter uma trava, de você não conseguir ir além por conta da articulação, aí eu já gosto de chamar esse exercício de um exercício de mobilidade. Na prática você pode chamar de alongamento também, não faz muita diferença, mas é mais por didática, né? E esses exercícios de mobilidade, assim como também os exercícios de alongamento, né, pensando mais nessa questão muscular, você pode fazer eles tanto em movimento como dinâmico. Aqui nesses dois exercícios, né, que geralmente são mais utilizados nesse contexto de mobilidade, mais pensando ali na parte da articulação, aqui na imagem o que está dinâmico, a gente tem um exercício de gato, né, que ele é um exercício de mobilidade de coluna e também um pouco de quadril, mas mais focado na coluna, principalmente nessa região aqui da coluna torácica, né? Aqui, na outra imagem que a gente já citou com exemplo, é um exercício que alonga aqui o frente da coxa também, mas nessa posição parada, pode ser feito dinâmico também. Ele visa aqui principalmente melhorar a mobilidade do tornozelo. Então aqui dá para direcionar, né? Se eu der essa pisada lá na frente, botar esse pé lá para frente, vai ficar mais difícil aqui para o alongamento da frente da coxa e do flexor de quadril dessa perna de trás. Se eu pisar com esse pé mais para trás, vai ficar mais difícil para a mobilidade do tornozelo, né? Então, depender do posicionamento, eu posso direcionar a ênfase mais para uma parte ou mais para outra parte do corpo, de acordo com o meu objetivo ali do treinamento, né? Vamos pensar em algumas estratégias aqui para a gente usar esses exercícios de alongamento, exercícios de mobilidade, né? Aí, dou um exemplo do agachamento, um exercício clássico que a gente usa no treino de perna, e se a gente for ver essa movimentação do agachamento, né, se não igual, mas ela é comum também em outros exercícios, como levantamento terra, como leg press, seja 45 ou horizontal, as variações de agachamento, né, que são mais focadas para trabalhar uma perna de cada vez, como o búlgaro, como o afundo, né? Então, são movimentos semelhantes, da mesma família.
Vamos olhar aqui o agachamento, na GIF, onde está dinâmico, e pensar nessa questão de mobilidade, né? Quais articulações eu tenho que ter um bom grau de amplitude de movimento, né? Que eu tenho que ter móveis livres para se movimentar, para eu conseguir fazer uma boa técnica de agachamento. Então vamos começar aqui dos pés, que é a base. A gente está vendo aqui na imagem, ó, uma movimentação do tornozelo, importante, né? Aqui no agachamento eu não quero que esse calcanhar levante, eu quero que esse pé fique o tempo todo a sola do pé estável no chão e quando eu abaixo, o meu joelho vai lá para frente, então exigindo dessa mobilidade do tornozelo. Então, se eu não tiver uma boa mobilidade do tornozelo aqui, eu vou ter dificuldade em fazer uma boa técnica do agachamento. O mesmo raciocínio se aplica para a região do quadril, principalmente para eu conseguir ter uma boa amplitude, e também para a região da coluna, mais especificamente a coluna torácica, que é aquela parte média ali, bem no meio das costas mesmo, né? Falando mais popular. Se eu não tiver uma boa mobilidade ali, claro que não é só mobilidade, envolve força, envolve consciência corporal também, né? Mas como o tema aqui é mais mobilidade e alongamento, eu vou ficar nessa parte, né? Então, se eu não tiver uma mobilidade nessa coluna torácica, eu não consigo manter, né, essa postura ereta, que preserva principalmente aqui a minha coluna lombar e deixa essa barra bem posicionada para eu ter um melhor rendimento, conseguir pegar mais peso e fazer mais repetições com segurança. Então, uma estratégia pré-treino, ou seja, como aquecimento, além, é claro, de eu fazer o próprio agachamento com uma carga menor, até eu chegar na carga mesmo do treino, a carga pesada que você vai fazer ali para testar o seu máximo, para se desafiar, para ter o seu resultado mesmo com o treino, antes de fazer esse aquecimento específico, eu posso fazer, né, uma mobilidade. Aqui nessa imagem eu tenho uma posição de cócoras, né, que nada mais é que você sustentar um agachamento profundo, né, e manter ali na melhor técnica possível. Então aqui nesse exemplo eu tenho uma bela estimulação de mobilidade do tornozelo, de mobilidade do quadril e também da torácica. Então eu estou encaixando a posição do agachamento, né, numa posição só aí de mobilidade que já engloba essas três partes que eu falei. É claro que é só um exemplo, eu posso fazer uma mobilidade específica de tornozelo, uma específica de quadril, outra específica só para torácica, né? Vai depender de quem está fazendo, às vezes aí tem uma posição de cócoras, né, quase ideal ali, perfeita, né? Fundo, tudo posturadinho, bonitinho. Pode ser o seu caso ou do teu aluno, se você for personal, que não consiga encaixar uma posição assim, que tenha dificuldades, que fique cansado. Você pode trabalhar de forma isolada, só o tornozelo, só o quadril, só a torácica, vai melhorando aos poucos. Quando ele for capaz de encaixar a posição de cócoras, você vai lá e desenvolve essa habilidade também. Então, como pré-treino, eu gosto de usar os exercícios de alongamento e mobilidade para preparar para os movimentos principais, pensando na musculação, né? Tem aquela questão também do, o alongamento prejudica a produção de força. Olha, pode até prejudicar. Se você fazer um alongamento muito extremo, ou seja, muito ali na tua amplitude máxima de movimento, e se você sustentar ali por muito tempo, ficar, sei lá, 30, 40, 50 segundos, 1 minuto no teu máximo, isso no cenário real, no dia a dia, praticamente a gente não faz, né? Então você pode fazer ali o seu alongamento, mesmo que não seja nesse contexto mais específico de mobilidade, ali pensando na função de cada articulação, mas se você simplesmente se sentir bem, relaxar, às vezes você, né, passou o dia trabalhando, está com o corpo meio travado, quer fazer um alongamento ali geral para sentir um corpo um pouco mais leve, mais aliviado, pode fazer numa boa e depois vai fazer teu treino, o restante do teu aquecimento, se preparar, que não vai ter influência nenhuma, né, negativa. Só vai ter influência negativa, né, potencialmente, se você forçar demais a amplitude no músculo-alvo. Aqui, por exemplo, falando do agachamento, talvez tu vai alongar excessivamente o glúteo ou quadríceps, que são os dois principais aqui, grupos musculares desse exercício, talvez você pode ter, né, um prejuízo na performance. Também tem aquela ideia de, o alongamento, se eu fizer antes do treino, vai prevenir lesão. Não é tão bem assim. Se a gente pensar
que o alongamento vai evitar que a gente se machuque no treino, não tem essa relação direta. Mas a gente pode pensar no seguinte, se eu alongar, e não precisa ser necessariamente antes do treino, né? Pode ser em qualquer momento, até uma sessão dedicada, eu vou estar melhorando minha flexibilidade, minha capacidade física, né? De produzir esse movimento em grande amplitude sem me machucar. Então, com uma melhor flexibilidade, eu consigo encaixar melhor a técnica do exercício. Mais uma vez, usando o agachamento aí como exemplo. Então, se a gente pensar com esse raciocínio, o alongamento, ele sim pode, né, prevenir lesões pelo aumento da flexibilidade, mas não necessariamente por usar ele antes do treino, né? Aqui a gente pode também pensar em estratégias de alongamento no intratreino, ou seja, durante o treino de musculação. Já adianto que isso não é tão comum, né? Geralmente a gente faz ou alongamento antes, ou alongamento depois, ou uma sessão dedicada só para isso. Mas dá para usar também. Vamos pôr um cenário aqui, mais difícil de acontecer, mas pode ser o seu caso. Vamos supor que você está com um tempo extremamente reduzido, está com um dia super corrido e tem que fazer tudo ali em 20, 30 minutos se você não quer abrir mão de fazer um alongamento. Então você pode, por exemplo, durante o descanso entre uma série e outra de musculação, você pode alongar, né? Nada impede. Você vai otimizar tempo, você vai escolher alongamentos que não sejam muito cansativos para sustentar a posição ou para fazer a movimentação. E você vai pensar o seguinte, se você quiser fazer uma postura de alongamento realmente ali para treinar flexibilidade próximo do teu máximo, você vai preferir geralmente exercícios que não sejam para o mesmo grupo que você está treinando. Então você vai, sei lá, treinou supino, que é mais ali para peitoral, você pode alongar mais forte a coxa. Se tu for alongar ali o mesmo grupo muscular, ou pensando nessa questão de tu quer simplesmente relaxar um pouco o corpo do que você fez no dia a dia, aí você faz alongamentos mais leves, mais moderados, mas esse contexto mesmo de relaxamento. Então, aí não faz muita diferença se você vai alongar o músculo que você está treinando ou qualquer outro grupo muscular. É mais tranquilo. Pensando em melhora de rendimento do treino, né, principalmente ganho de massa muscular, tem uma corrente que está defendendo, né, essa técnica de treino chamada Interset Stretch Training, que é você fazer um alongamento entre as séries. É basicamente o que eu falei acima, mas aí já pensando em alongar de forma máxima o mesmo grupo muscular que você está treinando. Então, tem aí um raciocínio que isso pode atrapalhar a produção de força. Tem algumas correntes que defendem que isso pode ajudar no ganho de massa muscular. Esse é um tema que ainda não se tem uma posição fechada, se ajuda, né, realmente na hipertrofia ou não. Eu, particularmente, eu não uso muito isso no meu dia a dia, não sou de aplicar essa técnica de treino, né, atualmente com frequência nas rotinas. Isso pode mudar no futuro, se eu ver melhores resultados quanto a isso, mas nesse momento eu não uso tanto assim. Mas fica aberto aí para quem quer estudar sobre o assunto. Inclusive na aula 36, né, depois que terminar essa, você pode ir lá no canal e pesquisar pela aula 36. Eu falo justamente de um artigo que comparou a técnica tradicional de treino e essa técnica de alongar entre séries e viu se deu resultado ou não. Se você estiver curioso, assim que terminar esse vídeo, você vai usar lá. Na prática, né, eu falei que eu não aplico muito, não me lembro agora a última vez que eu fiz essa técnica de treino, né? E também não costumo ver muito outros professores ou outras pessoas fazer na prática, né? Mas nada te impede de testar essa técnica, né? Aqui também tenho estratégias pós-treino, que é importante comentar, né? O que você pode fazer aí no momento pós-treino. Se a gente pensar nos grupos musculares que você treinou, né? Vamos supor ali o treino de perna, né? Então, nessa mesma linha, um raciocínio parecido lá da parte do pré-treino, até do intratreino. Se você já treinou, está cansado, está fadigado, usa movimentos menos intensos, né? Geralmente, teu controle de movimento, teu controle postural, se você está muito cansado, ele já está prejudicado. Então, até de bom senso, você não fazer uma postura tão intensa assim de alongamento naquele músculo que já está fadigado, que já não está com seu controle ali 100%. Procura também pensar
imposições para aquele grupo muscular, mais de relaxamento, mais de alívio de tensão, né? Mais para diminuir o ritmo, diminuir a frequência cardíaca e finalizar o teu treino. Agora, né, se você, por exemplo, treinou perna e quer alongar peito, alongar costas, aí você pode fazer posturas com mais intensidade. Se você tiver inteiro ali ainda para fazer isso, é outro grupo muscular. Teoricamente ele não está cansado, principalmente se já tu for mais avançado, mais acostumado a treinar. Na prática você não vai ter aí nenhum prejuízo, pode alongar tranquilo, né? Então, por exemplo, você treinou perna, vai lá, alonga costas, alonga peitoral, bem como também você pode fazer só uma sessão de flexibilidade, né? Também você pode pegar outro período do dia e fazer lá, né, a flexibilidade. Então, exemplo aqui, ó, mais uma vez o nosso querido agachamento, treinou perna, você pode ir lá, ó, olha aqui a postura clássica de alongamento de peito, para você fazer aí no teu pós-treino. Ou então você bola ali uma sessão só de alongamento. Sei lá, foi na academia de manhã, quebrou tudo, treinou perna, mandou bem, chegou em casa de tarde, de noite, depois do trabalho, você pode fazer ali um treino de alongamento, né? Ou até, sei lá, uma yoga, qualquer modalidade que tem mais essa ênfase no alongamento. Aí você pode pegar mais pesado, de preferência nos músculos que você treinou, muito provavelmente não vai te prejudicar em nada e você ainda ganha flexibilidade, né? O que pode te beneficiar a longo prazo nos treinos e também pode ajudar naquela questão de prevenção de dores e também de lesões. E aí, como bônus aqui para fechar o vídeo, fica algumas estratégias clássicas para o dia a dia, né? Então aí a imagem representa um trabalho, né, que inclusive é o que eu estou fazendo justamente agora, né? Eu estou sentado de frente para o computador, gravando esse vídeo aqui para vocês. Muitas pessoas trabalham assim, 6, 7, 8, 10 horas por dia, né? Ali sentado no computador, fazendo suas tarefas. E é uma postura que, se a gente ficar longas horas, ela pode também causar alguns incômodos, alguns desconfortos. E se você faz isso aí por meses, por anos, pode até trazer algumas lesões, como, né, as lesões por esforço repetitivo, principalmente se você não tiver um ambiente de trabalho ali, uma mesa, altura de computador, uma cadeira adequada, né? Que a gente chama ali de ergonomia, né? Mas esse não é muito o foco daqui, vamos falar do alongamento. Então, pensando nesse cenário, você pode usar o alongamento, a mobilidade de duas formas, né? Uma, para quebrar um pouco essa rotina de horas ali sentado, então, por exemplo, no intervalo de 1, 2, 3 horas, você pode programar pausas curtas ali de 1, de 2 minutos, né? Além de você ir levantar e pegar uma água, mudar um pouco aquela posição, às vezes você não, né, tem uma tarefa muito complicada ali para resolver, não pode sair da posição, mas às vezes na própria cadeira mesmo você pode fazer alguns alongamentos, né? Então, geralmente essa posição sentada, ela vai trazer incômodos aqui na região do pescoço, ombro, trapézio, pode também trazer dores na lombar, principalmente porque a gente fica muito tempo com essa parte aqui muito reta, né? Então a sobrecarga da coluna, as forças que agem no nosso corpo ao longo do dia vão incidir ali muito na lombar sem ter as curvaturas para dissipar essas forças. Então isso a longo prazo pode te deixar aqui meio doloridão. E também ali, né, na questão da digitação, o uso do mouse, se isso for muito intensivo, muito repetitivo, pode também ele estar afetando as mãos. Então você pode fazer exercícios simples lá de alongamento para punho, para mão, pode fazer a questão lá do pescoço, pode fazer na cadeira mesmo, sentado, algumas coisas para coluna, para mobilidade, você pode fazer uma sessão em pé, ou assim que acabar o teu dia, teu expediente de trabalho, você pode separar ali 5, 10, 15 minutos, fazer uma sessão de alongamento. Então, foge um pouco do contexto de treino de musculação, mas eu tenho certeza que se você aplicar tanto essas mini pausas na rotina de trabalho, como também uma sessão ali antes ou depois do período, né, do expediente, com certeza você vai ter menos problema com dor e lesão. Então, no vídeo de hoje você aprendeu aí as principais definições de alongamento, flexibilidade, mobilidade. Você viu aí de forma geral como você vai usar os exercícios de alongamento e de mobilidade
antes, durante e depois do treino, e também esse bônus aí do dia a dia. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, dar sua curtida para ajudar no engajamento e também não deixe de fazer sua inscrição aqui no canal. Vídeo novo falando aí sobre treino, sobre atualizações científicas no mundo da musculação, toda quarta-feira às 20 horas. Então a gente se vê no próximo vídeo. Bons treinos, bons estudos e até lá!